O que a sua família te ensinou sobre autoestima? Já parou para pensar nisso? Olá, eu me chamo Júlia Carla, sou psicóloga. Seja bem-vinda ao canal Terapia em Minutos. E nesse vídeo eu quero conversar com você sobre o que a sua família te ensinou sobre autoestima. Pode ser que ao responder essa pergunta você me diga: Júlia, a minha família não me ensinou nada sobre autoestima, mas eu tenho que te dizer que alguma coisa eles te ensinaram. Pode ser que eles tenham deixado mais exemplos do que não fazer do que exemplos positivos para você reproduzir. Mas com certeza sua família te ensinou alguma coisa sobre esse assunto. Até porque é importante que você saiba que a base da sua autoestima, ela surge no primeiro momento, lá na infância, por meio das figuras de cuidado, os seus pais, ou a pessoa que te criou. Essa pessoa tinha a responsabilidade de fortalecer a primeira base da sua autoestima. Só que a gente sabe que na prática, às vezes, a pessoa que cuidou de nós não soube construir muito bem essa base. Se a gente parar para analisar o contexto, pode ser que os pais dos nossos pais também não souberam construir a base da autoestima deles. E aí os nossos pais não tiveram um conhecimento, nem uma tomada de consciência da maneira como cuidavam de nós e reproduziam muitas falhas, negligências, modo de tratar que são nocivos da autoestima. Por isso que é importante que você saia do automático, observe o seu comportamento, a maneira como você se trata e como você trata as pessoas, para que você escolha o seu comportamento e não simplesmente reproduza de forma automática aquilo que fizeram com você, para que você escolha melhor as suas reações e a maneira de se tratar e de conduzir os seus relacionamentos. A primeira coisa que aprendemos com a nossa família sobre autoestima é pela maneira como somos tratados. Ou seja, o nosso primeiro contato de aprendizado sobre autoestima é na experiência de construção dessa autoestima. Depois que a gente vai entender o que é autoestima, o conceito, os seus significados, como fortalecer, o que fazer para fortalecer e o que eu não devo fazer para prejudicar a minha autoestima, é depois que a gente aprende essas coisas. Mas no primeiro momento, o aprendizado é na própria experiência. E como você já sabe que a sua base da autoestima, ela primeiro é construída por meio dos afetos, é importante que você pare para pensar como você foi tratado pela sua família. Isso diz muito como a sua autoestima, ela vai se consolidar, como ela foi construída e qual é a base da sua autoestima. Depois de pensar sobre a forma como você foi tratado pelos seus familiares, pode ser que você tenha sido tratado com muito rigor, muitas críticas, exigências ali muito rigorosas. Ou pode ser também que no seu caso tenha sido a superproteção, então inibiu o crescimento da sua autoconfiança, de tanto te protegerem, te colocarem ali em uma bolha, como se tudo fosse perigoso, e isso fez com que você ficasse mais travado e bloqueado, ou até mesmo você cresceu em um lar muito solto, até mesmo com a sensação de negligência, em que você podia fazer qualquer coisa a qualquer hora, não havia disciplina, e essa liberdade toda presente no cenário na verdade, se configurava uma negligência, uma espécie de abandono de cuidado, da responsabilidade com você. E isso também pode promover insegurança, pode promover sensação de abandono, de falta de zelo, enfim. São inúmeras possibilidades que podem impactar a nossa autoestima e até mesmo a possibilidade positiva, que você pode ter tido uma família que te dava atenção, soube oferecer o suporte psicológico necessário nas situações que você precisava, conseguiu fazer uma boa construção entre disciplina e afeto. Então, há muitas possibilidades de realidades do que foi vivenciado nas famílias. Depois de pensar sobre isso,
eu vou fazer uma pergunta para você agora que tem a ver com o seu presente. Como você se trata hoje em dia? Essa pergunta é muito importante e ela revela o estado da sua autoestima atualmente. Então, pensa nisso. Será que você se trata de forma negativa? Como é o conteúdo dos seus pensamentos quando você para pensar sobre si? Você tem pensamentos frequentes que se julga, se ataca, se ofende, um nível de autoexigência muito grande? Começa a pensar sobre a forma como você se trata. Outra pergunta que nos ajuda bastante a entender a forma como nos tratamos é você imaginar você tratando um amigo ou uma amiga da mesma forma que você se trata. Me diz uma coisa, essa pessoa ficaria magoada com você ou ela se sentiria respeitada por você? Se você tratasse esse amigo, essa amiga, exatamente como você se trata, e aí? Bom, da última vez que eu fiz essa pergunta, lá na caixinha do meu Instagram, muitas pessoas falaram que a amiga ficaria magoada com ela. Isso revela que, de alguma maneira, você falta o respeito com você, no seu modo de tratar a si mesmo. E esse modo de tratamento tem a ver com os seus pensamentos e até comportamentos. Aquilo que você pensa sobre si e aquilo que você faz contra si mesmo. Se você chegou à conclusão de que você se trata mal e precisa melhorar, eu vou aprofundar ainda mais para te ajudar nessa questão. Pensa aqui comigo, fazendo uma conexão com a família e com a maneira como você se trata hoje. Com quem você acha que você aprendeu a se tratar desse jeito? Para pensar. Será que você foi maltratado e hoje, na verdade, você só repete aquilo que você já conhece? A maneira como te trataram é a forma como você se trata hoje. Será que você faz isso? Se você faz, você precisa tomar consciência disso urgente para mudar essa realidade. Ou pode ser que você não tenha sido tratado de forma negativa, mas você aprendeu a tratar a si mesmo por meio da observação dos seus pais. Você via a sua mãe com autoestima baixa, você via a sua mãe se tratando de forma negativa, muitas das vezes sua mãe mostrando ali a inferioridade, a insegurança dela, a dependência emocional dela. E isso faz com que você aprenda por meio da observação. Quando você cresce, você simplesmente reproduz a maneira como a sua mãe tratava ela mesma. Só que hoje é você que se trata assim. Então começa a pensar: será que eu absorvi formas negativas de me tratar? Será que eu vivo no automático negativo? Preciso mudar essa realidade. E a gente só muda aquilo que primeiro percebe. Então esse vídeo é um despertamento para você. Eu quero promover aqui uma reflexão para que você se desperte e dê um passo de mudança. E se você já tomou essa decisão por mudar, quer saber como fortalecer a sua autoestima, mas você está perdido, não sabe por onde começar, não sabe quais são os passos ideais para transformar essa realidade, eu quero te contar aqui algo que pode ser uma super oportunidade para você. Eu quero te apresentar o meu curso online chamado Eleve-se. É a jornada ideal para quem quer fortalecer a autoestima em direção a uma vida de realização. Então, você que precisa entender a sua história, saber construir a base da sua autoestima, construir relacionamentos saudáveis e descobrir o seu propósito. O Eleve-se, ele contempla toda essa jornada por meio de aulas, exercícios, técnicas para você aplicar. Então, é uma jornada profunda em que você se torna o seu próprio terapeuta nessa caminhada, para que você tenha acesso às ferramentas certas para fortalecer a sua autoestima. Então, entre nesse link aqui e comece a sua jornada. Bom, viu como a sua família te ensinou algo sobre autoestima? Mesmo que não seja recomendado reproduzir o que a sua família te ensinou, você pode oferecer um olhar crítico para isso, para que agora, com o seu conhecimento, com a busca que você tem de conhecimento, tá aqui assistindo um vídeo como esse, você está entendendo tudo que aconteceu na sua família, você até vai conseguir observar mais como é a autoestima do seu pai, como é a autoestima da sua mãe, dos seus irmãos. Será que vocês falam sobre isso? Quando eu atendo, eu ouço muitos casos em que eu pergunto sobre a autoestima em relação à família, e as pessoas falam: Júlia, a gente nunca sequer
falou essa palavra na minha casa, na minha família. A gente simplesmente vive e nós estamos falando coisas de outros assuntos da vida. A gente faz críticas uns aos outros, demonstra afeto, mas também tem conflitos. Mas a gente nunca parou para pensar de forma intencional sobre isso, autoestima. Então, ali a gente entende que a autoestima ela está presente na nossa vida o tempo todo, desde a sua infância, mas fica invisível. Você não fala sobre ela, você não pensa sobre a sua autoestima, seus comportamentos não são intencionais para fortalecer a sua autoestima. E a partir desse conhecimento, você precisa incluir a autoestima no seu vocabulário. Assim como você cuida da sua saúde física, de outras áreas da sua vida, você não pode mais negligenciar a sua autoestima. E lembre-se, se você não recebeu uma boa base de autoestima por meio da sua família, você não está condenado a ter uma autoestima fragilizada para sempre. Agora que você não está mais sob a tutela dos seus pais, você é responsável e capaz de mudar essa realidade. Hoje, a sua autoestima depende de você. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu quero te incentivar a se inscrever aqui no canal, compartilhe esse vídeo com alguém, coloque um comentário do que você mais gostou nesse vídeo, compartilha comigo a sua experiência e eu te vejo no próximo vídeo.